queridos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso momento Graça para Prosseguir. Dando continuidade ao nosso tema sobre a graça, que é algo, como eu já disse antes, inesgotável, nós queremos hoje tirar uma base no texto bíblico muito simples e clara, onde o apóstolo Paulo diz aquela famosa frase. Ele ora, pede a Deus que Deus remova o espinho na carne que ele tinha, que nós não sabemos exatamente qual é. E o Espírito Santo de Deus fala para ele, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o texto aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 9, diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Aqui nada mais é que todas as vezes em que nós nos encontramos com alguma fraqueza, algum problema, algo que nós percebemos que está saindo do nosso controle, das nossas mãos, a graça do Senhor, ela tem que fazer a diferença. Um exemplo, há dias atrás, ocorreu comigo, por causa de todo esse contexto mundial que nós estamos vivendo, uma questão de demissão no meu trabalho. E naquele momento eu não tinha condições de reverter nenhuma situação, eu não tinha nada que eu pudesse fazer para que eu pudesse continuar com o meu trabalho. Claro que ali veio as preocupações, veio um monte de coisa na cabeça. Mas era uma situação que eu não tinha condição de reverter a situação. Eu não poderia. Porque a empresa ela necessita de tomar algumas atitudes administrativas para que possa ter uma sobrevida e, dentre elas, em muitas circunstâncias, é demissão, porque a empresa precisa de enxugar custos, todos nós sabemos disso. Então, eu fiquei muito fraco nesse momento. Eu, minha esposa, nós ficamos assim, completamente sem saber o que fazer. E nesse processo durou basicamente 24 horas, até que Deus revertesse o problema. A nossa oração foi muito simples, falando para Deus que Deus havia me dado aquele trabalho. Eu creio que Deus havia preparado aquilo para mim, porque era um sonho meu. Alguns anos antes, há basicamente 10 anos antes, era um sonho meu. Era algo que eu queria fazer e que Deus havia possibilitado que eu fizesse. Só que chegou um momento em que eu me vi de uma forma demitido, sem uma perspectiva direta. A minha esposa continuava trabalhando, me ajuda em tudo, mas eu já não teria mais aquilo que eu gosto de fazer. E eu não tinha mais condições de decidir nada. Então, naquele momento, eu me senti completamente impotente. Quantas pessoas não se sentem dessa forma quase que diariamente? Perante um problema financeiro, um problema de saúde, que nós também já enfrentamos problema de saúde na família de forma grave. Então, nesse processo, os nossos sentimentos, eles ficam completamente desarmados. E nós oramos, eu orei, minha esposa orou, a Luana orou, e nós oramos de uma forma muito simples. Senhor, nós precisamos continuar trabalhando, mas que a vontade do Senhor seja feita. Eu não sei qual é essa vontade. Foi assim a nossa oração. No dia seguinte, completando 24 horas que eu estava demitido, eu recebi uma ligação do meu coordenador, onde ele me dizia que a situação havia mudado, que ele conseguiu trabalhar juntamente com toda uma equipe e que a situação havia mudado e que eu não seria mais demitido. Então, eu permiti que a graça do Senhor me sustentasse, mesmo que eu não conseguisse ver. Eu orei e criei, que eu queria crer, às vezes os meus olhos não viam isso, mas eu queria crer que a situação poderia ser mudada, mas só quem poderia mudar era Cristo. Pelo homem não tinha muita coisa o que fazer. Deus poderia usar alguém para reverter o meu quadro, que foi o que aconteceu. Então o que eu quero te dizer hoje é que independente daquilo que esteja acontecendo na sua vida, se você está passando por algum momento de fraqueza, por algum momento que você não tem controle sobre isso, entregue nas mãos do nosso Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer.
E esse o mais ele vai fazer a demonstração da graça salvadora na sua vida. E o mais que ele vai fazer é dar sustento para a sua vida, para que mesmo que não aconteça aquilo que você espera, você possa ter estrutura espiritual, física, emocional, psicológica, para que você possa caminhar, continuar caminhando, para que as coisas não venham te afetar de uma forma a te derrubar, para que a fraqueza, ela realmente não vire algo na sua vida que vai te derrubar de uma forma definitiva, mas que essa fraqueza, ela se torne uma grande arma nas mãos do Senhor para reverter a sua situação. É isso que nós precisamos de compreender. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, então, vamos fazer o seguinte, já que o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza, eu quero ser muito mais fraco do que eu sou hoje. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele diz assim, eu quero depender muito mais do Senhor do que eu dependo hoje. E quando nós passamos a depender mais do Espírito Santo de Deus, as coisas começam a acontecer nas nossas vidas de forma que muitas vezes nós não compreendemos. Mas nós entendemos que quem está fazendo é o Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, tudo isso foi um discernimento que a graça do Senhor sustentou ele para que ele pudesse combater o bom combate e ter vitória, para que ele pudesse completar a carreira que Cristo propôs a ele, e que aquela fé que ele estaria indo se reunir com Cristo, ela foi ao coração dele tão verdadeira, que ele disse isso. Ele teve esse discernimento. Quando ele caminhava ali já para poder ser decapitado, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Enquanto Jesus não voltar, nós estamos combatendo o bom combate. E esse combate, em muitas circunstâncias, gera fraqueza. E que essa fraqueza seja uma arma poderosa do Espírito Santo de Deus nas mãos para te fazer vitorioso. Porque quando você se levantar e você for dar o seu testemunho, como eu fiz aqui agora, eu continuo trabalhando, graças a Deus. A empresa que eu trabalho é uma empresa muito boa, uma empresa que dá uma demonstração de boa gestão e tudo mais. Hoje, o meu sonho continua. Ele é um testemunho. Que o seu testemunho sirva para edificar. O nosso testemunho não serve para que nós... o testemunho do próximo não serve para que nós tenhamos experiência com Cristo. Cada um tem a sua experiência com base na graça que o Espírito Santo de Deus vai trazendo sobre a sua vida dia após dia. O fundamento da graça que ele traz sobre a sua vida. O meu testemunho serve para você como um testemunho de edificação. Edificação daquilo que a graça de Deus fez na minha vida. Então, que você seja abençoado, que você seja sustentado nessa graça, que você caminhe no caminho da vitória e da graça. Nós desejamos isso todos os dias, oramos e abençoamos a sua vida. Continue ouvindo os nossos vídeos, compartilhe esses vídeos. Toda quarta e sexta nós estamos fazendo o máximo possível para que nós possamos estar aqui abençoando a sua vida com esses vídeos breves, vídeos curtos, e que você possa, em nome de Jesus, ser vitorioso com base na graça esplendorosa do Espírito Santo de Deus. Nós te abençoamos, eu te abençoo, em nome de Jesus.